Queria chamar aqui o Gil Mota, vai estar pregando para nós nesta noite a palavra de Deus. Estenda suas mãos sobre o Gil. Nós vamos pedir a Deus que fale através dele. Fale a sua oração, meu irmão. Aquilo que sai do seu coração, fala assim: Deus, fala através desse meu irmão. Senhor, tem tanta coisa que eu preciso ouvir hoje, e eu quero, Senhor, que o Senhor faça dele instrumento teu, Senhor. Canal da tua vontade, Senhor, para mim. Canal da tua vontade, Senhor, para o meu irmão. Senhor, canal da tua vontade, direção, Senhor, para nós, para um povo. Senhor, este profeta que o Senhor trouxe aqui no nosso meio, Senhor, que ele seja agora poderosamente revestido do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja nos lábios dele, que o Senhor fale por ele nesta noite. E nós queremos também, Mãe, consagrar toda a vida do Gil nas tuas mãos. Nós colocamos tudo o que ele é, tudo o que ele tem, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Nós apresentamos agora em tuas mãos, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora de nossa morte. Amém. Reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da ministra celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Padre Pio, rogai por nós. Beata Helena Guerra. Hoje nós comemoramos o dia de Santa Teresinha, então vamos pedir a intercessão dessa Santa Teresinha do Menino Jesus. Vai se sentando e vamos, vai se sentando, colocando a mão no seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero uma experiência contigo. Leva-me às águas mais profundas. Senhor Jesus, esta noite é um novo tempo. É um novo tempo que se começa em minha história. Amém? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Gil. Eu sou membro fundador de uma missão chamada Missão Metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de pensamento, mudança de mente, significa conversão. Eu estou na igreja há 11 anos, vamos fazer. Eu conheci Jesus numa experiência como essa que você está fazendo, de alguém, de um leigo vir aqui e falar comigo. Eu me apaixonei pela igreja. E a nossa missão tem a missão de evangelizar jovens de todas as idades. Nós temos a direção espiritual de 2 sacerdotes, do Padre Leandro, também do Padre Rafael. Nós temos a bênção e envio do nosso bispo Dom Tomé. E nós estamos dentro da igreja para fazer aquilo que Deus quer. Somente aquilo que Deus quer. A nossa missão tem tido a graça de estar levando a palavra de Deus em muitos lugares que a gente nunca sonhou em ir, em pisar. Hoje nós temos a honra de viajar por muitos estados, levando a palavra de Deus. O ano que vem nós estaremos pregando fora do Brasil.
E isso para nós é prova de que ser fiel vale a pena. E eu gostaria muito que você olhasse para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado aí, e diga para ele: ser fiel vale muito a pena. Fala, ser fiel vale muito a pena. Vocês sabem que modelo de fidelidade na Bíblia, eu peço desculpa para vocês que eu estou um pouco resfriado, mas modelo de fidelidade na Bíblia é uma mulher chamada Virgem Maria. E hoje o nosso tema é um tema bem gostoso, bem legal, que nós vamos falar de fé. Olha de novo para quem está do seu lado e fala assim: vamos falar de fé. E a Virgem Maria, cadê a imagem da Virgem Maria que eu não estou vendo? Tem uma imagem lá da Virgem Maria ali. A Virgem Maria é mãe da fé. A Virgem Maria é o modelo de alguém que acreditou. Tanto é que quando Gabriel vai visitá-la, ainda jovenzinha demais, o anjo aparece para ela e o anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aquele anjo propõe para ela, que ela pergunta a ela se ela aceita ser a mãe do Salvador. E logo Maria, sem titubear, sem pensar duas vezes, disse: sim, eis aqui a serva. Em algumas traduções, as mais reais, vai dizer assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Aquela mulher acreditou sem ver. A única pergunta que ela faz é: mas como se dará isso? Eu nunca estive com homem nenhum, como vai se dar isso? E Gabriel explica para ela que o Espírito do Senhor descerá sobre ela, e do ventre dela nascerá o Emanuel, o Deus conosco, aquele que nos salvou. Então aquela mulher é o modelo de fé, sim ou não? Mas nós vamos ler alguns outros modelos de fé, e nós vamos conhecer muita coisa de fé. Porque eu pergunto para você: quem tem fé aqui, igreja? Quem tem fé? Aí eu pergunto a você, real: você tem fé bastante, pouca, mediana? Ou de vez em quando dá uma mais ou menos, né? Como é que está a sua fé nessa noite? Como é que está a sua fé? E eu gostaria que você pegasse a sua palavra de Deus, 1 de João. Pega aí, primeira epístola de João, de São João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 2. Nós vamos a partir do versículo 2. Vamos ler desde o capítulo 2, desde o versículo 1. Acharam aí? Amém, igreja? Amém? E sabe que uma coisa de fé, uma coisa que começa a mostrar que você tem fé, porque fé, eu digo assim, aprende uma coisa aqui com o Gil: religião, Deus, você faz experiências, mas também se aprende. Religião também se aprende. E nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos fazendo experiências com Deus, na medida que nós mergulhamos na santa palavra dele, amém? E um grande problema nosso, sabe qual que é? A gente não mergulha na palavra de Deus. Aí é por isso que eu e você ficamos em uma fé tão mediana, porque nós não sabemos que a nossa vida está escondida aqui. Isso aqui não é livro de autoajuda, não é. Isso aqui é livro de ajuda do alto. A minha e a sua história está aqui. A minha história e a sua história de vitória está aqui. Quer ser vitorioso? Conheça o Senhor. Abre aí, primeira epístola de João, capítulo 5. Todo o que crê que Jesus é o Senhor nasceu de Deus. E todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos
que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa. Vamos continuar. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e o sangue. É o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Vamos parar por aqui, depois nós terminamos. Qual é a vitória que vence o mundo? A fé. E o Senhor vai dizer assim, agora que nós acabamos de ler, que todo aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos do Senhor é um ato de fé. E Ele vai dizer, e às vezes eu até fico meio assim, que eu falo, meu Deus, Senhor. Ele vai dizer assim, que os mandamentos dEle não são pesados. São pesados, igreja? Ele diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha, minha gente, guardar os mandamentos de Deus pode ser difícil. Eu sei que talvez você fale assim, Gil, mas é muito difícil. É muito difícil amar a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil nós amarmos a Deus mais do que o nosso filho. E eu estou sendo bem claro aqui com vocês. É muito difícil nós amarmos a Deus nos momentos de tribulação. É muito difícil nós amarmos a Deus quando tudo está ao contrário. Mas a vitória que vence o mundo é a fé. Vocês sabem que a santa palavra de Deus vai contar para nós de um homem que é chamado o pai da fé. E ele é um homem chamado Abraão. Abraão era um homem, minha gente, que ele tinha um filho, que ele teve, na verdade, ele esperou muito um filho. E quem é mãe e pai aqui? Quem é mãe e pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão, mãe e pai. Amor de mãe, amor de pai, é um amor que você tem como falar desse amor? Não cabe na gente, na verdade. A gente ama. Vocês sabem que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe. Vocês sabiam disso? O amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe. E mesmo assim é pouco perto do amor que Deus tem por nós. Então você imagina, mãe, você que ama tanto seu filho, o que você ama é muito pouco, é ninharia, perto do que Deus te ama, do que Deus ama você. O amor de Deus é imensurável. E Abraão ficou muito tempo querendo uma promessa. E a promessa de Abraão era um filho. Abraão dizia, Senhor, me dá um filho. Mas na sua velhice, o Senhor deu um filho a Abraão. E quando Abraão recebeu o filho, ele colocou o nome de Isaac. Olha, eu não sei vocês, quando vocês já viram um casal, quando eles têm o primeiro filho. Esses dias eu encontrei uma amiga que ela teve um filho, é o primeiro filho dela. E ela fala assim, Gil, eu acordo de madrugada para ir ficar ouvindo lá, vendo se ele está respirando. Já aconteceu com vocês, mãe? Eu acordo, quando ele fica doente, eu fico doente também. Quando eu fico vendo, depois que cresce, a gente acha que vai mudar, não muda. A gente sempre vê como criança. Ela fala, Gil, eu amo. Olha, parece que quando a pessoa está doente, quando meu filho está doente, eu quero a dor para mim. Eu queria que fosse para mim, eu queria que fosse tudo doer em mim, não nele. E eu vou falar um pouquinho desse amor. Abraão teve o seu único filho, o seu Isaquinho. Eu acho que ele pegava Isaac e ficava andando falando assim, minha promessinha, olha Deus como é que é bom comigo, Deus é lindo, olha ele tem o nariz do papai, olha o jeitinho que ele espirra, é o jeitinho do papai, é meu filhinho, e eu acho que ele pegava o Isaac dele, e o Isaac dele começou a crescer, e ele passeava, e ia mostrar para as vizinhas, para os vizinhos e dizer, meu filho da promessa, Deus
prometeu e Deus cumpriu. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos mesmo. Deus não se esqueceu de mim. Ele me deu um filhinho. Só que um dia Abraão foi provado. Sabe como é que você vai descobrir se você tem fé ou não? É na prova. Sabe como é que você vai descobrir que você tem fé ou não? É na prova. É na prova que você descobre que grau está a sua fé. Sabe como é que você descobre se você está firme em Deus? É no momento que começa a acontecer um monte de coisas que você acha que vir à igreja. As pessoas acham que porque nós vemos a igreja, a gente vem à igreja, a gente é blindado. Nada pode acontecer comigo, eu vou na igreja? O Senhor vai dizer assim: os meus eleitos, os que eu amo, aqueles que eu sou apaixonados, aqueles que eu tenho um olhar diferenciado, são provados no fogo. São provados no fogo. Sabe como é que o Senhor vai provar você? Sabe como é que o Senhor, minha gente, não pense você que Ele faz o mal, porque Deus é incapaz de fazer o mal, mas Ele permite algumas coisas para saber o tanto que você ama, para medir o seu amor, para forjar o seu caráter. E um dia Deus falou com Abraão, porque Abraão amava o Isaac dele. Abraão amava o Isaac dele. Abraão amava o seu filho. Mas Abraão tinha uma coisa com ele: antes de amar o filho dele, ele amava primeiro a Deus. Abraão nada tirava a atenção dele de Deus. O Isaac estava doente, mas era dia dele adorar. Ele falava: Isaquinho, eu vou deixar você aqui com a mamãe, mas eu preciso ir adorar. Mas como? Você vai largar seu filho? Você vai largar seu esposo? Seu esposo falou assim hoje para você: olha, se você for à igreja, eu vou largar de você. Quando você voltar, eu não vou estar aqui. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, ficar sem esposo deve ser ruim demais, mas pior ainda, deve ficar sem Deus. Nada tirava aquele homem de Deus, nem o Isaac dele, nada. Ele tinha uma paixão, ele era apaixonado por Deus, tudo era para ele, era Deus, tudo para ele era Deus. Isaac, ele colocou o Isaac no lugar dele. Ele dizia: Isaac, eu te amo, mas deixa eu te contar, Isaac, primeiro a Deus. Só que é difícil demais, porque o amor não sobrevive de palavras. Amor sobrevive de palavras, gente? E nem a fé. Porque se você pegar a sua palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Fé é certeza do que não se vê. Só que Tiago vai dizer assim: você tem fé? Vocês têm fé? Então beleza, tem fé, conte-me das suas obras. Ou melhor, conte-me da sua fé, e eu te direi das minhas obras. Tiago vai dizer: a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem obras é uma fé morta. Você tem obras da sua fé? Você tem obras da sua fé? Quando a tristeza bateu na sua casa, quais foram as suas obras? Se levantou um soldado, uma guerreira? Abraão foi rezar. E um dia Deus disse assim: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, Abraão. Assim como ele encontrou com Pedro, lembra quando ele falava com Pedro? Um dia Jesus perguntou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro falou: te amo, sim, Senhor, sim. Na terceira vez, Pedro disse assim: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes tudo. Jesus disse a Abraão: Abraão, prova o seu amor por mim. E Abraão disse assim: Senhor, eu estou há anos caminhando contigo, eu estou há anos vindo no grupo de oração, eu não falto de uma missa, eu vou à igreja. Ah, Senhor Jesus, eu sou aquele. Mas ele disse assim: então tá, Abraão, me ama? Mata seu filho. Mata seu filho. Minha gente,
Nesta noite o Senhor não está pedindo para você matar o seu filho. Ele está pedindo para você colocar ele no lugar que ele tem que estar. Ele está pedindo para que ele seja, como nós lemos, cumpra os mandamentos. Sabe quem me ama? Quem cumpre os meus mandamentos. E o meu mandamento, qual é o primeiro? Ama ao Senhor sobre todas as coisas. Eu amo ao Senhor sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. Eu amo ao Senhor. Seu trabalho te faz ser desonesto? Prova que você ama a Deus. Seu trabalho te faz ser desonesto? Então prova, fala: Senhor, tchau, esse trabalho não é para mim. Está passando por tribulação no seu casamento? Está com amante? A carne é fraca. Prova que você ama a Deus. Seja fiel. Está passando por um momento de dificuldade na sua saúde, perdendo algumas pessoas, foi deixado, foi largado, foi ferido. Prova que você ama a Deus. Seja fiel. O amor sobrevive de obras, sobrevive de fidelidade. Sobrevive de fidelidade. E Abraão pegou o seu Isaque. Diz a palavra de Deus que Abraão começou a subir a um monte, chamado Monte Moriá. Um monte que ficou conhecido depois como Deus proverá. Abraão levou o seu filho. E eu fico imaginando agora você pegando o seu filho. Imagina só. Porque dói sentir a dor do filho. Você imagina você ter que matar seu filho para provar a Deus? Ele levou. E eu acho que no caminho Abraão deve ter ido chorando. Abraão convidou alguns amigos, alguns servos para ir junto. E chegando num determinado momento, ele olhou para os seus amigos e falou assim: olha, meus amigos, olha, meus servos, fiquem aqui, porque agora só eu e o Isaque vamos subir, porque nós vamos adorar ao Senhor. Ele disse: nós vamos adorar ao Senhor. E Abraão começou a subir com seu filho. E eu acho que Isaque devia perguntar: papai, aonde nós vamos? Papai, onde nós estamos indo? E você imagina a dor daquele homem, mas aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, mesmo que seja aquilo que mais doía, mesmo que seja aquilo que mais estava sofrendo, porque ele doía. E amar a Deus não significa que nós vamos estar sempre sorrindo. Fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos dele, a vitória que vence o mundo. Para você vencer, tem muita coisa que você vai ter que morrer. Tem muita coisa que você vai ter que deixar. Tem muita coisa que você vai ter que falar. Vai doer. Colocar a Deus em primeiro lugar dói. Dói deixar o cigarro, dói deixar a bebida, dói deixar aquela conversinha fiada, a pornografia, dói deixar as pessoas que tanto nos faz mal, dói deixar alguns ambientes que nós frequentamos, dói deixar mentira. E Abraão levou o seu filho. E ele disse assim, o Isaque: papai, eu estou vendo o fogo e a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro não. Eu acho que Abraão deve ter pensado: o cordeiro é você, meu filho, porque eu te amo muito, mas primeiro eu amo a Deus. E fé é acreditar no que não se vê. Fé, Senhor, não vai dar certo. Como é que pode eu ter que perdoar essa pessoa? Ela me machucou muito, Jesus. E Jesus dizendo para você: perdoa, perdoa, recomeça. E você vai dizer: mas Senhor, por que eu tenho que perdoar? Porque eu te amo. Porque eu te amo e eu sou contigo, e eu sou o Deus. E a vitória da sua vida, a vitória que vence o mundo é a fé. Você não está vendo, mas tem uma glória futura. E ele levou o seu Abraão.
Salve Abraão. E a hora que ele disse: papai, eu não estou vendo o cordeiro, Abraão disse assim: Deus proverá. Abraão deitou o seu Isaque, amarrou o seu filho. E eu acho que o menino, ele faz um ato muito bonito, Isaque. Porque não há relatos que Isaque chorou, que Isaque esperneou, falou: sai, me tira daqui, papai. Eu acho que Isaque foi tão educado por Abraão, educado numa fé católica, educado numa fé santa, que Isaque nem reclamava. Porque Isaque sabia quem era o pai dele, que se o pai dele estava o matando, era porque o pai era amigo de Deus. E se fosse a vontade de Deus, Virgem Maria, faças em mim, Senhor. Ah, minha gente, no momento que Abraão ia matar o seu filho, um anjo apareceu e disse: Abraão, 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 não mata. Tu provaste que me ama. Tu provaste que me ama. E Abraão não precisou matar o seu filho. E sabe o que Abraão recebeu? Ele é o pai da fé, o pai de uma geração. Meu pai na fé, seu pai na fé. Um homem que queria um filho, ganhou uma geração de filhos. Como é que está a sua fé hoje? Aonde Deus está na sua vida? Seu namoro? Quem anda primeiro? Tem colocado Deus em primeiro lugar? Como é que está a sua fé? Diz que tem fé porque vem na igreja? A fé não sobrevive de palavras, a fé sobrevive de atitudes. A fé não sobrevive de palavras, a fé sobrevive de fidelidade. E para a gente terminar, eu gostaria que você pegasse a sua palavra. No livro de Hebreus, é só voltar algumas páginas atrás. Porque nós estávamos em João, né? Aí vai ter Pedro, depois Tiago, e logo depois já é Hebreus. Volta algumas páginas aí, no capítulo 10, no versículo 36. Acharam aí? Hebreus 10, 36. Presta atenção. De fato, olha o que o Senhor está dizendo para você nesta noite. De fato, é de perseverança que você tem necessidade. O que você tem necessidade hoje é de uma coisa chamada perseverança. Quem está falando não é o Gil, quem está falando é a boca de Deus neste mundo. O que você tem necessidade hoje é de uma coisa chamada perseverança, para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu a você. Porque ainda há muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e Ele não tardará. Ao meu justo viverá pela fé. Mas se você esmorecer, o Senhor está dizendo a você: você vai viver pela fé. O que vai te sustentar é a fé, é a perseverança. Mas se você esmorecer, nele não encontrarei nenhuma satisfação. Deixa eu entender uma coisa. Você acabou de me dizer que você tem fé, sim ou não? Sim ou não? Mas só vive pela fé. E se você esmorecer, meu irmão, se você esmorecer, o Senhor vai dizer assim que Ele não encontrará nenhuma satisfação em nós, gente.
Eu quero pegar uma passagem aqui para vocês, que eu até anotei, para nós terminarmos mesmo. Dá tempo aqui, né? Tu vai ver o meu horário. Deu 15 minutos ainda. Josué capítulo 14. Não precisa pegar não. Quero ler para vocês. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: bem sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, ao meu e ao teu respeito em Cades Barné. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barné para espionar esta terra, e eu lhe fiz um relato sincero. Presta atenção aqui que eu estou lendo para vocês. Vou falar de um homem de fé, um homem chamado Caleb. Ele tinha 40 anos, presta atenção nisso. Ele tinha 40 anos quando o Senhor fez uma promessa para ele. Quantos anos ele tinha? Fala comigo, igreja, quantos anos ele tinha? Versículo 9. Naquele dia, Moisés fez este juramento: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus filhos, para sempre, porque seguiste perfeitamente o Senhor meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida, segundo sua promessa. Mas faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Quando o Senhor fez essa promessa para ele, ele tinha quantos anos? Agora ele tem 85 anos. Sabe quanto tempo ele esperou a promessa dele? 45 anos. Deus fez uma promessa para Caleb. Deus fez uma promessa para ele. Só que Caleb era um homem de fé. Caleb era um homem de fé. Caleb era um homem de fé. Ele não vivia pelas musiquinhas. Ele não vivia de camisetinha de igreja. Ele vivia pela fé, porque ele amava o Senhor, porque ele era apaixonado pelo Senhor, porque ele era louco pro Senhor. E passou um ano, eu fico imaginando, passou um ano e nada da promessa dele se cumprir. 2 anos nada, 3 anos nada, 10 anos nada, 15 anos nada. E eu acho que aquela murmuração, aquela legião de murmuradores começou a dizer para ele: Caleb, acho que se o Senhor se esqueceu de você, faz 15 anos, e passaram 20 e nada. Caleb deve ter visto um monte de amigo dele morrer, só que Caleb era firme. Eu acho que Caleb deve ter ouvido aquela palavra que Moisés vai dizer para Josué: ei, Josué, não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantenha sempre firme, inabalável. Nada te tire da promessa, nada te tire da promessa. Deus tem promessa na sua vida, sim ou não? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você: vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu não sei o que é que Deus prometeu a você, mas vai se cumprir. Eu não estou aqui passando um remedinho para você. Só que eu acho uma coisa. Diz a palavra de Deus que o tempo de Deus não é o nosso. Deus não tem relógio. 1 minuto de Deus não tem 60 segundos. O mês de Deus não tem 30, 31 dias. O ano de Deus não tem 365. Deus não tem tempo. O tempo de Deus não é o nosso. A nossa função, diz a palavra de Deus em Tessalonicenses, que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando chega, o ladrão não avisa quando vai chegar. O ladrão chega, e é assim que o Senhor virá. Ele não tardará, mas o Senhor virá. Nós cantamos isso, e ele não tardará.
Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa a você. Mesmo se você está passando pelo tempo, eu aprendi uma coisa em um dia em oração. Deus dizia assim para mim: Gil, o que para você é tempo, para mim é tratamento. O que para você é tempo, para Ele é tratamento. Deus está te tratando para te dar a promessa. Se Ele te desse a promessa hoje, do jeito que está a sua fé, do jeito que está a sua casa, do jeito que está a sua vida, se você fosse no médico hoje, ele diria: meu irmão, eu te dou uma coisa para você dirigir. Ou ele diria: meu irmão, vai descansar, você está doente, você está precisando de médico, você está precisando de descanso. O Senhor sabe todas as coisas, tu sabes tudo, Senhor. Como é que está a sua fé hoje? Eu já vi Deus prometer um monte de coisa para a gente da igreja. Eu já vi um monte de gente, Deus dando ministério, e Ele fazendo desse ministério um motivo para se afastar de Deus. Eu já vi gente pedir trabalho. Eu já vi gente na igreja dizendo: Senhor, me dá um trabalho, ai, me dá um trabalho. E o Senhor vai lá e dá o trabalho para ele, e aí ele não tem mais tempo para vir para a igreja. Deus é um Deus ciumento, vai dizer a palavra. Eu já vi um monte de gente dizendo: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, eu quero um filho. Ai, Senhor, eu quero um filhinho, eu quero um filhinho. E na hora que Deus dá o filho para você, você some da igreja, você não tem mais tempo. Ah, Senhor, tu sabes, ele ficou doente, eu não pude te adorar. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que te afaste dele? O que Ele mais quer é que você fique com Ele. O que Ele mais quer é que você fique com Ele, porque Ele gosta. Ele é como aquela mãe que coloca todas seus filhinhos, seus pintinhos debaixo da asa. Ele gosta, os olhos deles estão fixos a você, sempre, sempre, sempre. A palavra dele no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 30, fala assim: que até o fio de nossas cabeças estão contados. Tudo em nós está contado. Deus te ama, Deus tem promessas a você. Mas aí eu pergunto a você, meu irmão, como que está a sua fé? Passaram-se 45 anos. Ah, meu irmão, 45 anos. E aquele homem não cansava de servir a Deus. Aquele homem não parava de servir a Deus. Eu juro para vocês que eu sempre rezo e falo: diabo, tu vai cansar de me ver servindo a Deus. Tá tudo gostoso, seguindo a Deus. A morte bateu na sua casa, seguindo a Deus. Tá com doença, seguindo a Deus. Seu esposo falou que você vai embora, que vai embora. Seu casamento tá uma droga, seguindo a Deus. Seus filhos estão nas drogas, estão indo embora, está difícil, seguindo a Deus. Está com emprego, seguindo a Deus. Está sem emprego, seguindo a Deus. Não tem mais condições. A nossa fé só nos leva a segui-lo, a segui-lo, a segui-lo, a segui-lo, a segui-lo, a segui-lo. Não tem mais condições para nós ficarmos longe dele, porque nós estamos voltando. O padre falou um pouquinho mais grosso com você, não te deu uma atenção, vou mudar de religião. Fica pulando de religião em religião. Meu filho, seja fiel. Seja fiel ao teu Deus. Está com problema em casa? Segue a Deus, porque a tua fé, o jeito que você está, adiantará ou tardará a promessa na sua vida. Segue a Deus. Nesta noite vamos colocar Ele no lugar que tem que estar. Vamos colocar Ele aonde Ele tem que estar. Mas sabe o que é fé? Nós não vemos. Como nós vamos cantar, você não precisa ver. O que você precisa é crer.
Você não precisa ver, você precisa crer. A nossa missão está sonhando com uma casa. E às vezes eu passo perto de um terreno, e eu pergunto para os meninos: o que vocês estão vendo? E eles dizem assim: um terreno cheio de mato. Eu digo para eles: não, meu querido, eu já posso ver uma casa do jeitinho que eu sonho. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: Deus não me daria sonhos irrealizáveis. Deus não deixaria você sonhar com coisas que Ele não pode te dar. Ele pode te dar. Eu sonhava com a minha casa um dia dentro da igreja. Eu sempre sonhei. Eu espero isso há 11 anos. Fazem 3 anos. 11 anos caminhando na igreja. 11 anos eu vi meu pai piorar, traindo cada vez mais minha mãe. 11 anos eu vi meu pai muitas vezes falando que ia abandonar minha casa. Eu vi meu irmão com drogas. Eu vi os casamentos da minha família não dando certo. Eu vi a minha mãe só reclamava de dor. Eu vi meu irmão brigando com outro irmão e não conversando. E nesses 11 anos, eu sempre dizia para ele: Senhor Jesus, o Senhor não tardará, o Senhor virá, e a vitória da minha casa é a fé, e é por causa de mim, é por causa de você. Não, a bênção não chega na sua casa por causa deles apenas. Eu sei que o Senhor o ama, que o Senhor ama os seus, mas a bênção chega na sua casa por causa de você, por causa da sua fé, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Ainda não está do jeito que eu estou, só que hoje Deus mandou um câncer lá em casa. Meu pai é um homem que tem câncer, mas eu sempre costumo dizer que quando o câncer chegou na minha casa, ele chegou com outro nome. Ele se apresentou e disse: eu sou Jesus, e eu vou mudar a história de vocês. Hoje a minha casa não está ainda inteiramente do jeito que eu sonho, mas eu já posso tocar no meu sonho. Eu já posso ver, porque na verdade você não precisa ver, você precisa crer. E porque eu criei, o Senhor começou a operar. Hoje meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, todos eles frequentam a igreja. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei qual é a dor. Eu não sei qual é a lágrima. Eu não sei se você enterrou uma pessoa que você ama. Eu não sei o que você está passando, mas eu convido você a crer nesta noite, porque o Senhor tem uma predileção a você. O que o Senhor tem preparado para você é promessas. E a promessa do Senhor é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração de homem jamais sentiu o que Deus tem preparado para você. Tá difícil essa luta, tá difícil. Creia, 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 creia. Nesse último dia aqui de batalha espiritual, eu convido você a crer. Fica de pé para nós rezarmos. E eu quero convidar você a erguer o seu braço junto comigo. Ergue seu braço. Qual é a sua dor? Qual é a sua limitação? Qual é o seu impossível? A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, vai dizer assim: que para Deus nada é impossível. O que é impossível para você, para Ele é nada. Levanta seus braços, feche seus olhos. Nós vamos ouvir essa canção, e o Senhor vai vir ao nosso meio daqui a pouquinho. Mas antes Ele quer cantar para você que Ele é um Deus de promessas, que Ele é um Deus que não é homem para mentir. Ele é um Deus que tem os olhos fixos a você. Qual é a sua resposta hoje para Ele? Como é que está a sua fé? Não tenha medo de colocá-lo no lugar certo, em primeiro lugar. Não tenha medo
de sofrer, de chorar. Se é por Ele, é vitória, é bênção. Você não está vendo, mas na verdade você não precisa ver, você precisa crer. Eu creio na libertação da minha casa. Eu creio, Senhor. Com seus olhos fechados, seus braços erguidos, deixa Deus cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, presta atenção naquilo que o Senhor está cantando para você. mim. Presta atenção. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Posso até chorar. Você pode chorar, mas creia a alegria. Mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Se você sabe cantar, creia, creia, creia que Ele é Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode, Tudo pode passar, tudo pode mudar. tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Escuta isso, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode Tudo pode passar, passar, tudo pode mudar. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor diz Sei assim: que os teus olhos que pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode o choro durar uma noite, pode ser que você está passando pelo desespero, pelo luto, mas a alegria vem, a alegria vem. E no meio de nós vem aquele que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso. E eu gostaria que você neste momento já fosse se colocando de joelhos, porque todo joelho se dobra na presença daquele que é, na presença daquele que é fiel, na presença daquele que não tardará. Ele não tardará, Ele vem ao meu e ao teu encontro para nesta noite curar as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas dores, nos arrancar do desespero, da depressão, da mágoa, da tristeza. É Ele que está no meio de nós. Coloquemos Ele em primeiro lugar, adoremos a Ele, somente Ele, somente Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que me ama, Ele é aquele que te ama, mesmo na lágrima, mesmo no pecado, Ele te ama. Ele vem, Ele está no meio de nós. Vamos cantar para Ele, olhando para Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até chorar, mas a alegria vem. mas
mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto És Deus de perto e não de longe. e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és fiel. Canta pra Ele, Se tu Deus de és aliança. fiel, Deus de aliança, Deus de promessas. de promessas. Adore a Ele. Deus Coloque que Ele no primeiro não lugar é nesta hora. homem Diga pra pra Ele: eu sou louco por Ti. mentir. Eu sou apaixonado por Ti. Mesmo na dor, mesmo na tribulação, passar. mesmo na fraqueza, Tudo nada me pode afasta do Teu amor. mudar, Mesmo se a mas morte bater na minha casa, a Tua palavra vai se cumprir. Eu vou ser feliz. Oh, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode Mas Sua mudar, palavra- mas Sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que Eu sei quem for. luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está Minha esperança nas está mãos do grande eu nas sou. mãos do grande Os eu meus sou. olhos vão ver o Meus impossível olhos nesta vão noite ver acontecer. o impossível acontecer. Deus de aliança, Canta, igreja, canta, igreja. Deus, Deus de promessas. de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas Sua palavra- mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar. tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Graças e louvores sejam dadas agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores.